Então, maravilha. Hermenêutica jurídica e efetividade processual. Oi, Marcelo. Ele já está aqui. Marcelo, meu caro, Olá, meu amigo, tudo bem? tudo jóia com você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Trabalhando para preservar a Mara, sanidade nesse isolamento. sempre é bom, sempre é bom. E aí, como é que anda as coisas? Tudo bem, amigo, tudo bem. Eu tenho esperança de que vamos sair melhores depois desse isolamento, depois dessa pandemia. Eu tenho visto grandes projetos aqui pelo Instagram e o teu seguramente figura entre os maiores. Acho que a live Obrigado, Marcelo. hoje já serve, é um instrumento super importante, não só para levar informação crítica e atualizada, mas também para levar um pouquinho de esperança, empatia, solidariedade, que são mensagens importantes. E você tem feito isso. Parabéns pelo projeto. Para mim é uma honra ter aceito o seu convite para estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço aí, Marcelo, a tua colaboração, a tua participação nesse projeto. Sempre é bom estar ao lado dos amigos e trocar algumas ideias nesse momento, né? Onde todo mundo está em casa, todo mundo está buscando se atualizar, né? E esse projeto ele veio exatamente com esse escopo, né? De a gente tentar dialogar um pouco acerca de determinados temas ou de diversos temas do direito, né? E Uhum. hoje, um deles é exatamente a área de processo civil, né? O de processo civil linkado com o direito constitucional, né? E, geralmente, Marcelo, é de praxe, evidentemente, eu fazer a apresentação, né, do nosso convidado. Hoje nós temos aqui o professor Marcelo Ribeiro, né, que é mestre e doutorando em Direito Público pela UNESA, no Rio de Janeiro, professor de processo civil pela Escola da Magistratura do Estado da Bahia, também da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e da Escola Superior da Advocacia, né? Membro efetivo do Instituto Brasileiro de Direito Processual, né? Não sei se eventualmente algum título, Marcelo, foi omitido, mas aí já lhe peço desculpas por tal omissão, né? Mas não foi por falha, né? E o tema pelo qual você sugeriu, Marcelo, a gente dialogar um pouco, foi sobre hermenêutica jurídica e efetividade processual, né? Daí eu gostaria de, imediato, já passar a palavra aí para você, para que a gente possa refletir um pouco sobre esse tema. Tá joia. Meu caro amigo, me permita apenas uma complementação. Eu concluí lá o doutorado pela Unesa, no Rio de Janeiro, sob orientação do nosso amigo Lênin Streck, e passado concluí o meu pós-doutorado, agora sob supervisão do professor Ingo Sarlet, lá pela PUC do Rio Grande do Sul. E também Ah, sou membro da maravilha. ANEP, da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, que é outro motivo de grande alegria para mim. Mas Aham, que bom. pode incluir também que a amizade com o Jorge também é título, pode botar no currículo Lattes, né? Esse é um título O tema negativo, é. Marcelo. Amigo, eu lhe agradeço a oportunidade. Queria saudar todos os seus seguidores que nos acompanham agora e dizer que a minha proposta nesses talvez 40 e poucos minutos é estabelecer duas premissas e, a partir daí, procurar demonstrar que a hermenêutica jurídica e a efetividade processual dialogam entre si. Não sei se queres conduzir a live com algumas perguntas, se é possível abrir para perguntas do pessoal que nos acompanha, mas eu já vou lhe pedir licença para pegar pelo menos uns 5 minutos aqui para estabelecer as premissas, pode ser? Pode, só para lhe nortear, como é que a gente procede, geralmente a gente
já deixa o nosso convidado aberto aí para que ele apresente as suas ideias, né? E após a conclusão do raciocínio, né? Aí a gente abre aqui para algumas considerações, seja da minha parte, seja do público que está nos assistindo. Até para não interromper o raciocínio, sabe, Marcelo? Perfeito, perfeito, Jorge. Tudo bem, amigo. Então, eu gostaria de começar a minha participação só lembrando a todo mundo que nos acompanha das premissas do Estado Democrático de Direito. Porque Estado e ordenamento jurídico são duas fontes de poder que dialogam entre si. Também há diálogo entre a hermenêutica jurídica e a efetividade processual. E essas são as duas premissas. Há diálogo entre o Estado Democrático de Direito e o ordenamento jurídico, e há também diálogo entre a hermenêutica jurídica e a efetividade processual que a gente alcança pelo novo Código de Processo Civil. O primeiro diálogo que se estabelece entre o Estado Democrático de Direito e o sistema processual. Veja, o nosso Estado é um Estado democrático de direito. Então, apesar de toda a crise, né, a gente vem sendo governado por... O Estado democrático de direito é uma realidade. Então, significa que a lei ainda é um instrumento de segurança para o jurisdicionado frente a um possível arbítrio do Estado. Você consegue perceber isso na seara processual civil em todos os momentos. As regras de competência são previstas antecipadamente na lei porque a gente veda a criação do Tribunal de Exceção. Se eu quiser saber quais são os recursos, vou para o artigo 994 no CPC. Um rol supostamente taxativo dos recursos em espécie. Ok. Na área criminal, isso é ainda mais evidente, né? O Código Penal abre com essa afirmação. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então a lei ainda é um instrumento de segurança. O nosso Estado é um Estado democrático de direito. A democracia brasileira, penso que vai bem, ela é vítima de ataques, diversos ataques por diversos setores, mas penso que ela caminha bem. Agora, qual é a influência da democracia no processo? Veja, se o nosso Estado é democrático, eu preciso assegurar a possibilidade de participação do indivíduo na formação da vontade do Estado. E isso no sentido de democracia formal como governo da maioria. Mas eu não posso esquecer que a democracia também tem que ser percebida no sentido material. E aí vale a proteção das minorias por meio dos direitos fundamentais. Então a gente tem que pegar essas duas acepções da democracia. A formal, que pode garantir a possibilidade de participação, ainda que seja pela maioria, mas também uma percepção material substancial, que protege as minorias, sobretudo por meio dos direitos fundamentais. E esse Estado democrático, como é que ele dialoga com o ordenamento jurídico? Veja, nós participamos para escolher os representantes do Poder Legislativo e nós participamos para escolher os representantes do Poder Executivo. Ok. O voto pode ser o instrumento mais emblemático. Mas todos os três poderes da República devem ser exercidos de forma democrática, porque a democracia está na base do nosso Estado. Se você consegue identificar o exercício da democracia no Poder Legislativo e no Poder Executivo por meio do voto, é bom saber que, veja, esse voto não é o único caminho. Há outras ferramentas, né? Orçamento participativo, audiência pública, projeto de iniciativa de lei, referendo, plebiscito, há diversos instrumentos. Mas veja, vou focar no Poder Judiciário. Também o Poder Judiciário tem que ser exercido democraticamente. O que significa que eu preciso assegurar a possibilidade de participação do indivíduo. Isso não se dá através do voto. Não, a gente não vota para escolher juiz. E não deve mesmo votar. Porque, diferente dos outros poderes, o Poder Judiciário exerce, muitas vezes, uma função, observe, né? Não vai para a galera. Não é isso. Exerce uma função contra-majoritária. Pensa, por exemplo, que muitas vezes o Supremo tem que entregar decisões contra-majoritárias para proteger minorias, afirmando com isso direitos fundamentais. Há maiorias, inclusive, que são eventuais. Então, a gente tem que assegurar essa independência, essa autonomia. Me parece essa a principal razão. Que não seja pelo voto, mas de que maneira o exercício do Poder Judiciário observa a democracia e assegura a possibilidade de participação? Pelo contraditório. E aí, na minha humilde opinião, contraditório aqui como influência e não surpresa.
uma percepção que vem sendo defendida por outros professores, para citar dentre eles o meu querido amigo Gerlen Nunes. Contraditório como influência e não surpresa. Percebe? O que significa que, exercendo o poder judiciário, por meio da jurisdição, através de um processo, você deve assegurar a possibilidade de influência e não surpresa. Por isso, inclusive, penso eu, por décadas foi assim, 9 entre cada 10 manuais do nosso país afirmava que o processo era uma relação jurídica de direito público animada pelo contraditório. Quer dizer, o contraditório aparecia no conceito de processo. Subtraindo o contraditório do conceito de processo, ele seria um procedimento. Quer dizer, não dá para pensar em processo, um instrumento da jurisdição, sem assegurarmos a influência e a não surpresa, sem assegurarmos o contraditório, porque sem ele você perde a natureza democrática. Então, há, me parece que uma relação, um diálogo muito estreito entre o Estado democrático de direito e o sistema processual. Só que aí tem um detalhe, né? Faz toda a diferença. Nós sabemos que o nosso Estado democrático de direito, ele afirma uma isonomia material substancial. Eu até já tratei dela, né, quando falei da democracia substancial, direito das minorias. O nosso Estado democrático de direito, podia ser de Aristóteles, mas vamos de Rui Barbosa, né? É preciso tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. O nosso Estado propõe isto, intervir no status quo para equilibrar as relações. É por isso que a gente tem tantas exceções no sistema processual, né? Por isso que estudar processo civil, alguns colegas me dizem isso. Poxa, eu até gosto de processo civil, mas há muitas exceções. Eu falei, mas é porque o processo civil, em extensão, abaixo da Constituição Federal, é a lei mais importante do país. Ela busca cuidar direta e indiretamente de todas as questões não penais. Quer dizer, como é que você vai tomar um único remédio para cuidar de tudo? Você tem que, de fato, ter diversas exceções para que o processo civil dialogue com a faticidade, amigo. Para que o processo civil possa dialogar com o caso concreto. É por isso que a gente tem juizado, justiça protetiva, ECA, Estatuto do Idoso e por aí vai, né? Prazos diferenciados para a Fazenda Pública e aí lá vai. As exceções se justificam em função disso. E aí, por que a gente trabalha com uma isonomia material? Porque a gente busca tratar desigualmente o desigual ao lado das regras. O Estado é o Estado de Direito, e a regra ela é indispensável, porque a gente preserva por meio dela um mínimo de racionalidade e de segurança jurídica. Então, claro, um mínimo de regra você precisa ter. Só que na medida em que o nosso Estado propõe tratar desigualmente o desigual, e aí isso é fundamental, por quê? Porque com a isonomia material, o direito volta a dialogar com o caso concreto, a gente retoma o diálogo do direito com a faticidade, o sistema processual tem que se mexer e passa a adotar novas ferramentas. Ao lado das regras, a gente passa a ter conceito jurídico indeterminado, cláusula geral e princípios. Termos todos eles mais vagos. Ou postulados, se for para a teoria do Humberto Ávila, nós temos até postulados normativos. E aí vai razoabilidade, vai proporcionalidade, para alguns, inclusive, vai o princípio da efetividade, que seria um postulado, quer dizer, você abre, passa a utilizar novos instrumentos normativos, né, novas ferramentas, para que você tenha, diante do caso concreto, uma certa margem de adaptação para entregar uma resposta específica. Porque só com base da regra a gente não consegue antever tudo. É como se pela regra eu quisesse dar respostas a questões que a vida ainda não colocou sob apreciação judicial. Poxa, mas isso é difícil de acontecer? Não, nós estamos enfrentando exatamente um momento como esse. Não tenho dúvidas em afirmar que o Supremo Tribunal Federal, que tem respondido rapidamente a diversas demandas, a jurisdição constitucional do Brasil tem funcionado bem, e rapidamente. Mas o Supremo tem sido instado a se manifestar sobre questões muitas vezes inéditas. Eu não passei por um período desse, seguramente você não. Talvez, tenho informações aqui de que o último isolamento ou pandemia dessa natureza foi no início do século passado. Exato. Quer dizer, são questões inéditas hoje colocadas para apreciação judicial, que seguramente não foram previstas de maneira exaustiva pelo legislador. Isso seria impossível. Não vou nem entrar aqui na derrota.
talvez até, Marcelo, desculpe interromper, não houve, Nada. quer dizer, não havia nenhuma normatividade que pudesse, ao menos parcialmente, né, incidir sobre essa realidade fática, exatamente em razão de ser algo inusitado, inédito, digamos assim. Não. Mas era Exatamente. assim também. Agora, veja então que me parece muito claro esse diálogo entre o Estado democrático de direito, as suas bases, a segurança da lei, a possibilidade de participação e a isonomia material, com o sistema processual, que se reinventou com novos instrumentos para que, ao lado da regra, ele pudesse dar respostas às questões contemporâneas. E aí, talvez seja essa uma das principais críticas à época feitas ao Código de Processo Civil, quando ele ainda era novo CPC, né? Hoje é só CPC, pelo amor de Deus. Então, Aham, tiraram quando o a gente já... N. Mas pelo amor, vai ser novo a vida toda? É o Código Peter Pan? Não. Já foi a época. Mas quando o código ainda era novo, essa era uma das principais críticas feitas ao código, de que ele teria investido maciçamente em princípios, que ele teria trocado o certo pelo duvidoso. Você pega os primeiros artigos do Código de Processo Civil, todos eles recheados de princípios. Foi uma inovação, amigo? Eu diria que não. Aos poucos a gente foi adaptando o nosso sistema processual para dialogar com o caso concreto. E aí me permita uma pequena referência ao Código Revogado. Quer dizer, o CPC 73, a gente sabe da história, né? Ele entra em vigor no estado de exceção, ditadura militar, isonomia formal, algo que é ainda mais caro a você, constitucionalista. Quer dizer, nessa época, talvez fosse mais fácil lidar com as questões. A exposição de motivos do CPC 73 diz isso. O processo civil é uma matéria científica, técnica, não tem que se ver com questões sociais. Isso vai para a sociologia jurídica, para outros setores. Aqui é apenas técnica, é apenas procedimento. Um procedimento burocrático que logo se mostrou insuficiente. Então, o que a gente foi fazendo? Aos poucos, fomos adaptando o CPC 73. A diferença do código anterior para a Constituição de 88 é tão grande que o ministro Fux, em diversas vezes, disse: com todas as reformas que fizemos no CPC 73, mesmo assim, palavras dele, o código já caminhava a passos largos para a inconstitucionalidade. Perdeu-se a possibilidade de diálogo. Por quê? Porque são paradigmas completamente diferentes. Você tinha um estado de exceção, ditadura militar, isonomia formal, CPC 73 retratava isso, vem a Constituição de 1988 e ela muda tudo, começando pela isonomia. Aí o CPC 73 se torna insuficiente, porque ele não alcança o caso concreto. As reformas foram feitas. E muitas dessas reformas feitas ao final do CPC 73 permanecem no CPC 2015. Reformas feitas para que o direito voltasse a dialogar com a especificidade da demanda. Por exemplo, não é de hoje, no CPC revogado já era assim. Quando o juiz condena o réu a adotar um comportamento, uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisas diversas de dinheiro, isso vai acontecer agora. Vai acontecer. Quer dizer, o juiz condenando o indivíduo a adotar um comportamento, uma obrigação de fazer. Qual é o prazo? Já no CPC 73, e permanece assim no 536 do Código atual, então a ideia já vem de algum tempo, e essa ideia ela é implementada por força da Constituição Federal de 1988, por isso que ela foi implementada lá atrás no Código 73 e permanece agora no CPC 2015. E qual é a ideia? O diálogo não passa só pela regra. Quando o juiz condena, no meu exemplo, o réu a adotar um comportamento ou obrigação de fazer, o Código já dizia: olha, o juiz vai fixar o prazo tem que ser razoável. O que é razoável? Poxa, se não funcionar, o juiz pode, de ofício, fixar as astrentes. A multa diária pelo descumprimento, que é coercitiva. Mas qual é o percentual da multa? Aí o legislador vem e diz: o juiz vai arbitrar e a multa será proporcional. Então, o que é proporcional? Quer dizer, proporcional, dá para saber o que é proporcional antecipadamente, antes do caso concreto? Aí eu creio que não. Porque se você estabelece um limite antes de dialogar com o caso concreto e diz, por exemplo, a multa será sempre de R$ 1.000 dia, para a multinacional ela não alcança a força coercitiva. Para mim, que sou professor, é a morte civil. Com uma semana eu já estou devendo o salário do mês seguinte. Você tem que dialogar com o caso para saber o que é proporcional. E se isso não servir, a gente avança e aí
Desde o CPC 73, permanece hoje no 536, parágrafo 1º do CPC 2015. O que a gente tem? O juiz pode adotar medidas que sejam adequadas a garantir o resultado prático equivalente, obtendo a satisfação concreta, né, do direito aqui, do direito material, que já nos remete à efetividade processual. Que medidas adequadas são essas? Só o caso concreto vai delimitar. Então, veja que com essa exposição eu procuro apresentar para todo mundo que nos acompanha, espero ter alcançado isso de maneira didática, a teoria e a prática. Como é que essa premissa teórica você percebe na lei, no caso concreto, na aplicação do CPC? Não é? Se você tivesse dito que uma obrigação de fazer sempre tivesse antecipadamente o prazo de 15 dias, e aí? Eu não teria, por exemplo, nenhuma efetividade nas tutelas provisórias, porque é uma tutela de urgência. Né? Se eu sempre tivesse ao lado, se eu só tivesse a regra como mecanismo para dar resposta à especificidade do caso, você exigiria que o advogado, na hora de peticionar, observasse lá o 319 e 320, quando, na verdade, ele não tem condições de apresentar a inicial cumprindo todos os requisitos, porque ele nem conhece o cliente dele. Por quê? Porque o cliente dele está entubado. É um parente desesperado que te ligou para você procurar um juiz no plantão extraordinário para conseguir uma decisão liminar que assegure a internação dele. Exigir formalidade sem dialogar com a especificidade da demanda é inconstitucional. Viola um direito fundamental. Por isso a relação do Estado com o sistema processual. Então, era esse o primeiro diálogo que eu queria estabelecer entre o nosso Estado democrático de direito, isonomia material e um sistema processual que hoje é mais aberto, ao lado das regras tem outros instrumentos, e aí com destaque para os princípios processuais. Esse era o primeiro diálogo, porque, no segundo momento, eu já trato do princípio da efetividade. Não, pode ficar à vontade, Marcelo. Como sempre em todas as lives, né, eu deixo para Final. falar no término, até para não interromper mesmo o seu raciocínio, porque às vezes acaba quebrando ótimo. entendeu? Mas fique à vontade. Tá joia, amigo. Então, vamos estabelecer agora vou procurar mostrar a vocês um segundo diálogo que agora se estabelece, né, entre a hermenêutica jurídica e a efetividade processual. Pensa na doutrina sobre a natureza da efetividade, a quem afirma a efetividade como um postulado, né, servindo inclusive de critério interpretativo. Prevalece, entretanto, a compreensão de que a efetividade ela é um princípio processual. Perfeito? Não cabe aqui agora descer as minúcias, mas prevalece o entendimento de que a efetividade ela é um princípio processual. E há processualistas da ordem do Michele Tarufo, para dispensar outras citações, que afirma que a efetividade processual chega a ser um princípio processual transnacional. Por quê? Porque diversos sistemas processuais no mundo têm preocupação com a efetividade, né, com a concretização deste princípio da efetividade. Então veja que, de modo geral, nós compreendemos a efetividade como princípio, há quem sustente ser esse princípio um princípio transnacional, mas vindo aqui para o Brasil, aí saio de Michele Tarufo, posso citar o Dinamarco compreende isso, a efetividade como um princípio que busca entregar ao demandante tudo aquilo que ele alcançaria se não fosse necessário provocar o Poder Judiciário. Tentando simplificar um pouco mais, se as regras de direito material tivessem sido suficientes para a satisfação do direito, se o indivíduo tivesse cumprido voluntariamente o contrato. Ok? Tudo certo. Então, vou avançar agora para um terceiro posicionamento. E aí me permita citar outro colega nosso, o professor Fred Didier, que faz lá uma diferença entre a eficiência e a efetividade, para a gente não confundir as coisas. A eficiência aqui, pela proposta do professor Fred, está muito mais associada à eficiência a uma gestão processual.
gestão processual. Uma gestão processual que vale não só para o Poder Judiciário, mas também no âmbito administrativo. Para você ter um exemplo da aplicação da eficiência enquanto gestão processual no setor administrativo, Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça. E como é que você percebe essa gestão processual, essa eficiência no âmbito jurisdicional, no exercício do Poder Judiciário? Aí, pelo menos pela adoção de duas premissas, eu diria. A primeira delas é conseguir o máximo com o mínimo. Ter um provimento, né? Você potencializar isto, ter o máximo com o mínimo de investimento. E dois seria alcançar o máximo, mas utilizando para isso um meio que seja constitucionalmente adequado, sem violar as garantias processuais. Então eu teria aqui a eficiência ligada à gestão processual. Agora, a efetividade, que não se confunde com a eficiência, aqui a efetividade enquanto princípio me dá a ideia de concretização, de realização. E a doutrina, em sua maioria, diz de concretização, de realização do direito material. Aí, só para fazer uma provocação, né? Por que só o direito material? Por quê? Porque há direitos que são eminentemente processuais. Uma ação rescisória por incompetência absoluta do juízo. Não tem nada de... É processo na veia. Percebe? Mas há essa orientação de boa parte da doutrina. A efetividade aí está ligada à concretização, à realização do direito material. Perfeito. Dito isso, eu agora vou mostrar a você o diálogo, o segundo diálogo deste princípio da efetividade, que almeja a realização do direito material com a hermenêutica jurídica. Para a gente encerrar a exposição e ficar à disposição de vocês aí. Ó, não se faz... eu concordo com o Flávio Pedron, concordo com o Beclaud, com outros tantos amigos, não se faz dogmática partindo do nada. Quem faz dogmática faz partindo de algum lugar. Esse algum lugar é um paradoxo, eu diria, para muitos operadores, mas penso que esse algum lugar é sempre um paradigma filosófico. E a hermenêutica entra aqui. Veja, no CPC 73, nós construímos todo esse arcabouço jurídico partindo de um paradigma filosófico positivista. Há muitas escolas no positivismo, não é possível mensurar todas elas aqui. Mas aí, seguindo, por exemplo, as lições do Lenin Streck, a gente consegue identificar um traço comum em muitas das escolas positivistas. Qual? A subjetividade assujeitadora, a discricionariedade. Vale sempre fazer referência ao capítulo 8º da Teoria Pura do Direito, né? Kelsen é fantástico, é um dos maiores nomes do direito de todos os tempos, sem nenhuma dúvida. O direito deve muito ao Kelsen, mas ele trata do procedimento, empresta áreas científicas ao direito, caminha até a decisão, com um procedimento pautado na racionalidade, mas todos nós sabemos que ali ele diz, até aqui é comigo, mas ele não escreve Kelsen sobre a teoria da decisão, e aí ele compreende que a decisão é um ato de vontade, é um ato político. Para citar uma das referências do positivismo. E aí vale lá o capítulo 8º da Teoria Pura do Direito, a decisão como um ato de vontade. Pois bem, essa matriz teórica positivista, que reinou no CPC 73, sustentou votos como: decido assim porque eu penso assim, ninguém nos dá lições, não somos aprendizes de ninguém. Sustentou livre convencimento. Permitiu que inversão de ônus da prova fosse feita na decisão sem consulta prévia das partes. Você tem uma série de dispositivos do CPC 73 que potencializam a discricionariedade. Aí, a gente vem com a Constituição de 1988, a gente tem o CPC 2015. E qual é o ponto?
O CPC 2015 investe maciçamente em princípios, cláusulas gerais e conceitos indeterminados, em termos mais vagos. Daí a crítica disparada ao código, de que ele estaria trocando o certo pelo duvidoso, porque ele estaria trocando o certo, 15 dias, prazo, apelação, né? 15 dias, prazo para você cumprir voluntariamente, efetuar o pagamento, quantia certa para devedor solvente, você estaria trocando isso por um outro prazo que é razoável, que você não sabe se é 15, 17 ou 20. Então, a crítica foi logo feita nesse sentido, né? A gente está trocando certo a regra pelo duvidoso. E também nós compreendemos à época que os princípios, por conta dessa visão positivista, eles estariam potencializando a discricionariedade judicial. Por quê? Porque se princípio é norma, é dotado de exigibilidade, se o juiz pode decidir com base em princípios, ele pode decidir com base em razoabilidade, adequação, proporcionalidade, sem prestar o devido accountability, né? Ele pode decidir assim porque ele pensa assim. Nessa perspectiva positivista, que na minha opinião já está superada e que é incompatível com o Estado Democrático de Direito, o CPC 2015 potencializa a discricionariedade. Por quê? Porque você passa a ter uma série de princípios que, em tese, poderiam ser evocados para justificar convicções pessoais. Bom, agora, por que isso vai comprometer a efetividade? Já começa comprometendo a segurança jurídica e a estabilidade das decisões. A efetividade, enquanto princípio, não pode depender da convicção de determinado magistrado, determinado desembargador. E não pode albergar soluções tão díspares para casos tão próximos. E por quê? Porque isso compromete a segurança jurídica e isso fere de mal. De outro lado, se você adotar um segundo paradigma filosófico, pós-positivista, e aí me permita só uma observação, né? Pós-positivista não é contra o positivismo, né? Pós não é anti, pós é além. Então a gente não nega as contribuições do positivismo, a gente avança. E avança, há vários juristas preocupados com isso, para que o resultado, a decisão, retrate ideais democráticos. Nessa perspectiva pós-positivista, os princípios, mencionei vários aqui, dentre eles o princípio da efetividade, não servem para potencializar a discricionariedade. Por quê? Porque aqui a decisão não é um ato de vontade, como lá na via pura do direito. Não é mais. Não é um ato de vontade. É uma decisão que deve considerar a nossa tradição jurídica. Sentidos aí são construídos no espaço público. Nem sempre o sentido que é construído no espaço público retrata a minha convicção de mundo, as suas perspectivas morais. Mas não pode ser a minha perspectiva moral a corrigir um sentido aprovado democraticamente pelo Congresso Nacional, construído pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Faz parte do jogo, é o preço que a gente paga para viver em democracia. Então, nessa perspectiva pós-positivista, e por isso a hermenêutica jurídica é tão importante, a hermenêutica aqui como filosofia, talvez como teoria universal para você compreender e interpretar, por isso que o diálogo é tão importante. A gente não pode olhar para o CPC 2015, que é novo na história do Brasil, né? É novo, tem novas ferramentas, investe maciçamente em princípios, a gente não pode olhar para ele com olhos antigos. Se você olha para o CPC 2015, recheado de termos vagos, tendo por base uma matriz filosófica anterior, aplicável ao CPC 73, se você traz essa matriz para interpretar o CPC 2015, o CPC 2015 potencializa a discricionariedade. E com isso ele fere o Estado democrático de direito. Compromete o que a gente tem de muito caro, que é a produção democrática do direito, dos sentidos jurídicos. Agora, se você, além de atualizar o CPC 2015, né, atualizei a legislação, se você também atualiza a sua matriz hermenêutica, se o seu paradigma filosófico é um paradigma mais contemporâneo, como que eu estou propondo aqui, aí muda. Por quê? Porque aí, com base nesse segundo paradigma filosófico pós-positivista, os princípios, ao invés de ampliarem a discricionariedade, decido assim porque eu penso assim, porque a decisão é um ato de vontade, os princípios, ao invés de ampliarem, reduzem
Por que que reduzem? Porque dentro de adequação, razoabilidade, proporcionalidade e efetividade, não cabe o mundo. Os limites vão sendo estabelecidos por nossa tradição. Exemplo clássico disso. O que você considera bem de família? Para efeito de proteção patrimonial na execução. Outro exemplo disso, são vários, outro exemplo disso, a impenhorabilidade do salário, né? Que apesar, inclusive, de estar escrito na lei, o STJ, você sabe, já vinha consagrando essa jurisprudência, ela foi ampliada agora no CPC 2015, para permitir, em algumas hipóteses, fora da previsão legal do CPC 2015, a penhora de salário. A gente sabe disso. Olha outro exemplo, que para muitos é mutação constitucional, é o Supremo interpretando a Constituição para emprestar um sentido mais amplo à união estável, passando a compreender por união estável a união entre pessoas do mesmo sexo. Percebe? Então, aí, como esse sentido é construído democraticamente, e aí, construído democraticamente, ele estabelece as margens, não se pode entender mais como legítima uma decisão que não reconheça como união estável a união entre pessoas do mesmo sexo, mesmo que ele discorde disso e tenha as suas convicções morais. Por quê? Porque nesse paradigma filosófico, os termos vagos não ampliam a interpretação. Não cabe o mundo ali. Cada um tem o seu mundo. Não, é o contrário. Os princípios restringem. E isso fortalece a jurisdição constitucional. Fortalece, inclusive, um outro ponto que você pode abordar num outro momento, fortalece, inclusive, a autoridade dos tribunais para estabelecer os precedentes. Então, eu acho que esse diálogo é importante. E para a gente fechar, veja aqui, considerando esse paradigma filosófico pós-positivista, tá bom? Onde os princípios fecham a interpretação, não ampliam, não se aposta na discricionariedade, mas em sentidos construídos no espaço público democraticamente. Sob esse paradigma filosófico, olha como a efetividade funciona melhor. Como é que a gente consegue afirmar o princípio da efetividade no Estado democrático de direito? Bom, para afirmar o princípio da efetividade, para assegurar a realização do direito, eu tenho que olhar para o caso concreto. Cada caso aí é um caso. Como é que eu posso efetivar, por exemplo, a satisfação de um direito de crédito? A regra pode te dizer o seguinte, olha, vamos ter uma medida típica, penhora e avaliação. Tudo bem, passou o prazo, 15 dias, não efetuou o pagamento? Não. Multa de 10%, 10% de honorários e a gente já vai seguir para penhora e avaliação. É uma resposta. Isso é efetivo o direito? Nem sempre. A maioria das pessoas não tem patrimônio para suportar uma execução. Então não tem o que penhorar. Aí a gente avançou e colocou, não, eu vi isso várias vezes. Não, mas agora a gente pode colocar o nome do devedor nos órgãos de proteção de crédito. Isso eu acho ótimo, mas tem devedor que já tem 5 inscrições. É íntimo do pessoal. Então, a inscrição por si só não constrange. Aí o código abre para as medidas atípicas. 139, inciso 4 do CPC, que diz que agora, por isso eu fiz a referência ao CPC 73, porque lá o juiz já poderia adotar medidas adequadas nas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. Só tinha ficado de fora dinheiro. Agora, no CPC 2015, 139, inciso 4, o legislador diz, o juiz pode adotar qualquer medida, mandamental, subrogatória, inclusive condenar a entregar a quantia certa. Essa ressalva, inclusive, é porque era a única hipótese que estava fora no código anterior. Então, qualquer que seja agora a decisão, cumprimento de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou dinheiro, o juiz pode adotar as medidas atípicas, desde que elas sejam adequadas para garantir o cumprimento da decisão. E aí a gente vai naquele ponto. Que medida é adequada? O caso concreto dirá. Isso significa que um magistrado, olhando para a adequação, pode adotar toda e qualquer medida? Não. Por que não? Porque a adequação, enquanto princípio, não amplia a discricionariedade, reduz. Quando ele for adotar a medida, tem que observar a nossa tradição jurídica. Senão a gente daqui a pouco vai encontrar decisões, claro que no sentido figurado, decisões para tirar uma tira de couro das costas. Vou lembrar do Mercador de Veneza. Aí excede séculos, não é por aí. Então, há também um diálogo entre a hermenêutica jurídica e o princípio da efetividade.
A gente desconstruiu o procedimento, de certa forma, para que ele pudesse ser reconstruído diante do caso concreto. Eu vou finalizar, mencionei o 139, mas há tantos outros dispositivos, amigo. Podia falar do 190, negócio jurídico processual. Quer dizer, é um termo fantástico. As partes, olha isso, as partes poderão, veja, não vou dizer desconstruir, mas as partes poderão promover mudanças no procedimento para adequá-lo às especificidades da demanda. Quer dizer, as partes podem negociar o procedimento, você tem ali uma proposta de um procedimento padrão, mas num caso específico as partes podem livremente alterá-lo. Podem fazer isso, 190. Olha outro exemplo, quando o juiz também faz isso. 373, parágrafo 1º, inversão do ônus da prova. Por isso que a gente fala hoje que o ônus é uma inversão dinâmica, né? Para cada alegação necessário se produzir uma prova, então, em cada alegação ali, o juiz vai avaliar quem tem as melhores condições de produzir a prova. E pode inverter caso a caso. Não é inverte tudo ou não inverte nada, inverte no início ou não inverte mais. Caso a caso, ele vai olhando. Então, são diversos os dispositivos que, na minha humilde opinião, facilitam esse diálogo. O diálogo do direito, isso se faz por meio de novas ferramentas. Mas essas ferramentas, dentre elas o princípio da efetividade, só se concretizam democraticamente com um paradigma filosófico que seja compatível com o Estado democrático de direito. Eram essas as considerações aqui que eu queria fazer, já lhe agradecendo pelo convite e dizendo que eu fico à disposição de vocês aí. Maravilha, Marcelo. Eu agradeço aí novamente a sua participação, né? Mais ainda as reflexões aqui trazidas por você, né? No plano da hermenêutica jurídica, vinculando aí com a efetividade processual, enfim. E o que eu gostaria aqui mais de lhe provocar, né, no seguinte sentido, creio que você colocou, acho que por 2 ou 3 vezes, né, a questão de que o novo código, né, ele investe em princípios, de código pretérito, tal, né? Só que, na sua ótica, esse investimento, digamos assim, por parte do código em princípios, ele não abriria margem a uma discricionariedade mais ampla por parte do magistrado em série de interpretação jurídica? Porque você colocou também, me corrija se eu estiver equivocado, que haveria uma redução interpretativa, né, pelo paradigma hermenêutico que você estava desenvolvendo, né? Será que, na verdade, você manejando com princípios não seria a situação, digamos, que oposta, ou seja, haveria uma discricionariedade, uma liberdade maior de conformação por parte do intérprete, né? Em detrimento de uma redução hermenêutica, digamos assim? Eu acho, excelente pergunta, meu amigo, muito obrigado. Eu diria o seguinte, o 489, parágrafo 1º do CPC, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais, nos diz claramente o que não é uma decisão fundamentada. Porque nem seria, fora o constrangimento, seria muito difícil você exigir que o legislador, abstratamente, estabelecesse lá um modelo do que é decisão fundamentada sem saber o que é que se está decidindo. Então, o que faz o 489, parágrafo 1º? Bom, nos diz o que não é uma decisão fundamentada. E, não sendo a decisão fundamentada, é também nula a decisão. Está lá escrito, 489, parágrafo 1º. Veja, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, né? Quer dizer, a gente já tem lá previsto no artigo 93, inciso 9, o dever de fundamentação das decisões judiciais. Ok? Perfeito.
No CPC anterior, com o paradigma filosófico que eu mencionei, positivista, assujeitador, pautado ainda na filosofia da consciência, do sujeito solipsista, decido assim porque eu penso assim. Como eram fundamentadas algumas decisões? Vou julgar improcedente com base no artigo 267, inciso 6º do CPC. Vou julgar improcedente com base na jurisprudência dominante do tribunal. Você seguramente já viu decisões assim, eu vi muitas. Aí agora vem o CPC 2015 e já nos dá uma dica para responder a sua pergunta. Diz, olha, uma decisão judicial que se limite a evocar princípios, conceitos indeterminados, cláusulas gerais, sem demonstrar qual foi a delimitação deste princípio, o que é que o juiz entendeu por razoável, proporcional e adequado naquele caso, e por que que essa conclusão se aplica bem ao caso concreto, é nula. Por quê? Porque o legislador diz que uma decisão que se limite a evocar princípio, conceito determinado e cláusula geral, sem delimitá-lo e sem demonstrar pertinência com o caso, carece de fundamentação e, portanto, é nula. Não sou eu quem diz, é o legislador. O legislador também diz assim, é nula a decisão que se limite a fazer referência a artigo, inciso, consectário de jurisprudência, sem demonstrar pertinência com o caso. Eu vou julgar o seu pedido improcedente com base na jurisprudência dominante. De que tribunal? Tudo bem, há jurisprudência dominante nesse tribunal, mas por que que essa jurisprudência se aplica ao meu caso? Cadê a pertinência? O código diz a decisão é nula. E o código também diz é nula a decisão que traga na fundamentação elementos que se prestariam a julgar qualquer outra demanda. Você imagina alguém evocando a dignidade da pessoa humana sem lhe dar densidade semântica. Serve para tudo. Se serve para tudo, não dialoga com um caso específico. É nula a decisão. Então, o código já me parece ter dado um claro recado, né, de que o uso dos princípios não pode ser feito indiscriminadamente, nem pode ser feito arbitrariamente. Porque, e veja qual é o ponto. A pertinência com o caso concreto. Pode decidir com base em princípio? É lógico, o princípio é norma. Mas sem que tu demonstre a pertinência com o caso, a decisão é nula. E aí me permite. Então, acho que aí o código já responde, né? Não amplia, reduz, e sempre reduz porque dialoga com o caso. E tem um outro dado que eu acho também importante. Mesmo escrito, desenhado, 489, parágrafo 1º do CPC, se você não atualizar a tua hermenêutica jurídica, se tiver ainda arraigada a matriz positivista, sabe o que é que você diz? Eu já ouvi isso. Que um juiz não pode estar distrito à mera legalidade. Como se a gente tivesse voltado 30 anos, como se a gente tivesse mais ainda, tivesse voltado para um tempo anterior à Constituição de 1988, onde os direitos fundamentais, muitas vezes, estavam fora do sistema processual. Aquela velha história, né? O juiz, boca da lei, é o mau juiz. O bom juiz é o juiz dos princípios. Isso pode ter sido verdade em um determinado contexto histórico, João. Hoje não. Por quê? Porque muitas das referências morais que a sociedade consagrou estão já na Constituição Federal de 1988. As escolhas foram feitas. Então, eu não posso dizer o seguinte, está escrito assim, o Congresso Nacional aprovou dessa maneira, mas eu acho que o que está aprovado é injusto. Aí eu pego a minha percepção de vida e a minha moral corrige o direito. Isso é absurdamente antidemocrático. Para isso, você escreve um artigo no Conjur, bota um artigo no academia.edu, faz uma live, entendeu? Bate panela, mas se tiver que mudar, muda dentro das regras do jogo democrático. Você se candidata, vence a eleição, apresenta um projeto e altera as regras do jogo para todo mundo. Porque se altera para todo mundo dado objetivo, segurança jurídica. Eu penso que é por aí. Eu queria lhe agradecer aqui publicamente, porque eu tenho aqui um livro, você me deu a honra de uma obra que você coordenou, que eu tive a honra de participar, e veja como você já estava antevendo. Olha o título dele. Olha. Ah, que maravilha! Crise dos Poderes da República, Peguei coordenado esse livro por aqui na mim, estante. Len Mineri.
Isso. Maravilha. Grandes gigantes. Eu peguei esse livro aqui e falei, nossa senhora, já era um manual de sobrevivência na selva. Bacana, Marcelo, eu te agradeço. Vê só, o papo tá legal, só que nós temos 3 minutos, cara. Então, assim, eu queria até já deixar aqui o convite para novos diálogos, até porque o tema de hermenêutica me apetece bastante, foi tema da minha dissertação de mestrado e até hoje continuo trabalhando com hermenêutica, né? Bom, E já tinha feito aqui diversas anotações para dialogarmos, né? Mas, de fato, nós temos aqui uma exiguidade temporal e se a gente continuar, ela vai acabar nos cortando automaticamente. Até o público que nos acompanha já tem conhecimento disso e não é uma falta de educação para com eles também, né? Mas eu já gostaria de deixar aí, Marcelo, já esse convite para um segundo diálogo até quem sabe, se o Igor está sugerindo aqui, não sei se você concorda, de fazermos uma parte 2 daqui a 5 minutos. Não sei se você não, tem pode ser? tentou, pode, com certeza. Então vamos fazer o seguinte, dá 5 minutos, que é o tempo tão somente de tomar uma água. Eu também estou escutando pouco, é o tempo de eu tentar ajustar aqui o áudio, entendeu? E daqui a 5 minutinhos regressamos. Então são Tá bom, 17h50, 17h56, quer dizer, 17h51. Ok? combinado. Ó, Então até agradecer a daqui a todo mundo que pouco. acompanhou já o primeiro bloco e até daqui a pouco. Valeu. Tá joia, valeu.